Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 5. Hoje temos a ceia. Vamos preparar também a nossa vida, nosso coração, para participar da ceia, em nome de Jesus. E o tema dessa mensagem é vivendo segundo o Espírito ou andando segundo a vontade do Espírito Santo. Amém? Gálatas capítulo 5. Glória a Deus. Gálatas está depois de Coríntios, tá? A próxima carta de Paulo depois da segunda carta aos Coríntios, antes de Efésios, antes de Filipenses, antes de Colossenses, nós vamos encontrar a carta que Paulo escreveu à igreja de Gálatas, aos irmãos Gálatas, desta cidade. Vamos encontrar? Capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglorias ou de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, Pai. Fala com a tua igreja que aqui está reunida, Espírito Santo. Cuida, meu Deus, de cada irmão, de cada irmã. Cuida, meu Deus, da tua congregação, Senhor. Da tua igreja que tem se reunido todos os domingos pela manhã neste local. Pai, que a tua palavra vai e produza resultados para a qual está sendo mandada. Está nos ouvidos, está nos olhos do coração. Que nenhum impedimento, meu Deus, venha sobre cada irmão para não ouvir esta mensagem, não praticar esta palavra. Caia por terra, meu Deus, todo e qualquer impedimento, todo e qualquer fúria do inferno que se levante contra esta igreja. Caia por terra, em nome de Jesus. O que crê, diga amém. Amém. E a Deus toda a glória, pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Amados, como eu já tinha dito antes, o tema da mensagem é vivendo segundo a vontade do Espírito Santo, ou andar segundo o Espírito. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, igreja. Quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ele aqui exorta a essa igreja a viver segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo. E é isso que nós temos que fazer quando nós lemos, meditamos essa carta, esta palavra também. O versículo 16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aqui o apóstolo Paulo já tem nos orientado a andar segundo a vontade do Espírito. E qual é a vontade do Espírito para as nossas vidas? É não fazer isso que nós lemos agora há pouco. A vontade do Espírito é que nós sejamos íntegros e possamos andar segundo a vontade dele. Nos encher da vontade dele.
buscar o conhecimento dele, andar em novidade de vida o tempo todo. É possível? É possível. Se nós olharmos quando Paulo escreveu essa carta, a vida lá atrás também era talvez até mais difícil do que hoje. E principalmente para ele, que tinha que estar instruindo aquelas pessoas a abandonarem uma vida que eles tinham, uma fé que eles tinham, uma prática que eles tinham. Era muito mais difícil para Paulo pregar naqueles dias do que nós pregarmos hoje, porque hoje nós temos a palavra, hoje nós temos a revelação, hoje nós temos a instrução do Espírito Santo para as nossas vidas. É só lermos, entendermos e praticarmos. Mas Paulo ia de encontro com a prática que eles tinham, que eles viviam. E Paulo rebatia aquela prática. Paulo anunciava Cristo naquele tempo. Essas cartas que nós estamos lendo hoje não tinha naquele tempo. Paulo veio com essa novidade. Paulo veio pregando o Cristo ressurreto. E as pessoas não entendiam, não queriam. Como hoje os judeus não querem. Até hoje eles não querem. Eles não aceitam Cristo. A não ser aqueles que se converteram ao Evangelho. Mas os judeus hoje, de lá tradicional, aqueles judeus, eles creem no Antigo Testamento, creem na lei de Moisés, eles têm o Pentateuco, praticam a lei até hoje, mas eles não creem em Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. E Paulo, naquele tempo, veio pregando esse Evangelho, mostrando a aliança, mostrando Cristo para as pessoas. Imagine, irmãos, você debatendo com uma pessoa, hoje, nos dias de hoje, tentando mostrar para uma pessoa o que é certo, o que é errado, e a pessoa não entender. É igual você discutir com uma pessoa que segue uma seita, e você mostrar a verdade bíblica, e a pessoa distorcer essa verdade bíblica, e a pessoa não quer entender. E eles têm argumento bíblico para tentar nos convencer. Eles têm argumento. Por que é que às vezes as pessoas batem de manhã nas casas e às vezes muitos cristãos não saem à porta para atender? Porque às vezes não tem um argumento para combater eles. Eles já vêm doutrinados. Eles já têm textos que eles já têm aprendido a semana toda. E eles, quando pega você na sua porta, na sua casa, eles vêm em cima daquilo que eles aprenderam, que eles foram instruídos. E todas as vezes que você se deparar com isso, tire ele dessa informação que eles querem passar. Mostre Cristo para eles. Vai ter um debate, mas eles não vão ser válidos para você. Você não pode se deixar levar pela ideia deles. Eles querem te trazer para aquilo que eles foram ensinados para aquela semana, para aquele estudo deles. Tente trazer eles para a oração. Tente mostrar Cristo, que é o Senhor e Salvador, para eles. Tente mostrar de uma maneira. Às vezes nós evitamos, porque você acha que você não é capaz para discutir com eles. Dentro daquilo que eles querem pregar, anunciar, não se deixe levar por isso, mas pregue o que você sabe, fale o que está no teu coração e deixe o Espírito Santo usar a tua vida. Eles têm que aprender a verdade. Às vezes a gente foge, porque a gente, às vezes, não queremos debater com aquilo que eles estão ensinando. Mas mostre, saia do tema deles e mostre a realidade. Mostre que você segue a Cristo. Que só tem um, Jesus Cristo. Que não há outro caminho a não ser esse. Não há outro mediador a não ser Cristo. E precisamos, às vezes, irmãos, ir para esse debate com essas pessoas, para que essas pessoas também possam abrir a mente. Porque eles estão cegos. Amém? E Paulo diz aqui no versículo 16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 4, 1 e 4, diz assim: Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, não há nenhuma condenação para nós, porque nós abandonamos a prática da carne. Nós abandonamos a prática daquilo que fazíamos lá atrás.
Mas Paulo, ensinando aos irmãos de Roma, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O inimigo, irmãos, ele não pode te acusar, o inimigo não pode te deter, o inimigo ele não pode se levantar contra a tua vida se você está andando segundo a vontade do Espírito Santo. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o versículo 4 ele diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Precisamos, amados, andar segundo o Espírito. E o que é andar segundo o Espírito? É a obediência à palavra de Deus. Andar segundo o Espírito é você esquecer as coisas que já passaram, porque tudo está fazendo novo em tua vida. É andar, irmão, segundo a vontade de Deus em meio ao mundo contaminado pelo pecado, pela prostituição, pela avareza, pelo ódio, pelo rancor. E voltando aqui para Gálatas, no capítulo 5, o versículo 17 diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, há uma luta dentro de nós. A carne quer ir para um lado, o Espírito puxa para o outro. Quantos de nós hoje talvez acordamos, pensamos: eu não sei se eu vou para o culto hoje, eu não sei se eu fico aqui mais um pouquinho na cama, eu não sei se eu vou no próximo domingo, mas hoje tem ceia, eu vou. Isso é a carne puxando para debaixo dos lençóis e o Espírito trazendo você. É uma luta constante, irmãos. Ah, mas a viagem é longa, eu tenho que pegar a pista, a gasolina está boa, eu não sei se tenho dinheiro no pedágio. E isso aí, a carne vai envolvendo o Espírito, mas o Espírito está puxando, a carne está puxando. Mas hoje estamos aqui porque o Espírito nos trouxe até aqui. Então, irmãos, é uma luta constante que temos que dizer: baixa, carne. Eu tenho que ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Olha quantas vezes Paulo obedeceu a Cristo. Olha quantas vezes Paulo foi guiado pelo Espírito Santo. Se Paulo não tivesse obedecido ao Senhor, ele não tinha escrevido essas 12 cartas que escreveu. Porque foi direcionado, guiado pelo Espírito Santo. Ainda que foi levado para apanhar, ainda que foi levado para cidades para ser chicoteado ou apedrejado, mas ele foi guiado pelo Espírito, porque tinha pessoas ali que precisariam ouvir a mensagem de Deus. E assim em nossas vidas também. Hoje nós estamos aqui, irmãos, porque nós ouvimos e obedecemos a voz do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que guia e conduz essa igreja. É o Espírito Santo que dá direção para essa igreja. É o Espírito Santo, irmãos, que nos conduz. E é lá fora que nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo quando a tentação vem, quando o perigo vem, quando a concupiscência bate no nosso coração ou nos nossos olhos. É aí que temos que ouvir a voz do Espírito Santo falar mais alto aos nossos corações. Lá em Romanos, no capítulo 7, se os irmãos não quiserem lá, eu leio para os irmãos, capítulo 7, versículo 15 diz: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Olha o que Paulo estava dizendo. Que coisa interessante. Porque o que faço não aprovo. Então, a carne fazia algo, mas ele não aprovava. Pois o que quero, isso não faço. Entendeu? Então, o que eu quero fazer, o que o Espírito quer fazer, a pessoa não faz. Mas o que aborreço, isso faço. Quer dizer, a carne fala mais forte. O desejo fala mais forte. Aí o versículo 19 diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Você está vendo como a carne é mais forte? Muitas das vezes, se nós não estivermos vigilando, irmão. Você está vendo como é fácil a pessoa desviar do caminho do Senhor? Quando ouve a carne, quando olha a concupiscência dos olhos, dos prazeres. Ao versículo 23 diz: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me
prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Então Paulo está dizendo que às vezes a carne se torna muito mais forte do que a presença do Senhor. Se nós não estiver atento, vigilante, se nós não estiver atento à mensagem do Evangelho, se nós não estiver atento à orientação do Espírito Santo, irmãos, a tentação é mais forte. O desejo da carne é mais forte. O pecado é mais forte. Mais forte que eu digo, não que é superior ao Espírito Santo. Mas você pode ver que a concupiscência dos olhos atrai. Faz você pecar. Faz você errar. Faz você desejar coisas que não é para fazer. Ao versículo 18 diz assim, capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Como diz mais uma vez lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você quer saber se você é filho de Deus? Você tem sido guiado pelo Espírito Santo? Você tem falado não para o pecado? Você tem renunciado ao pecado? Você tem dado um basta para ele? Porque se você dá um basta para ele, a Bíblia diz que você é guiado pelo Espírito Santo, então você é filho de Deus. Glória a Deus. Amém? Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Mas como Paulo escreve lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Eu até aqui coloquei aqui um print aqui do que é a afeição desordenada. No contexto bíblico diz, refere-se a um sentimento ou um desejo excessivo e descontrolado por algo ou alguém que pode levar à idolatria ou à prática do pecado. Aí Paulo, escrevendo nos Colossenses, aqui ele diz: mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra. É o quê? Pensamento, olhos, mãos, pés, sentimentos. Paulo está dizendo que nós temos que matar esse desejo, essa prática, essa vontade. Mortificai, pois, os vossos membros. Se teu mão está pecando, mortifique ela. Se os teus olhos estão pecando, mortifique. Se o teu pensamento, mortifique. Como é que nós fazemos isso? Orando, meditando, jejuando e buscando o Senhor o tempo todo. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Aí voltando aqui para Gálatas, quando ele diz, voltando para Gálatas, o versículo 19, porque as obras da carne são manifestas e são adultério. Ele já começa com uma lista aqui de coisas que se diz do desejo da carne. O adultério. O que é adultério? É um homem ou uma mulher que é casado, ou ambos, ou alguma das partes comete um adultério. Ele está dizendo que isso é um pecado. Que essa prática não faz com que você erre em meio de Deus. Então nós já temos que vigiar em relação a isso. Cuidado com o adultério. Cuidado com aquelas mocinhas bonitinhas no teu trabalho. Cuidado com aqueles rapazinhos bombados no teu trabalho. Cuidado. Mortifique esses olhos. Mortifique esse desejo. Não deixe ser atraídos pelas coisas, pela concupiscência dos olhos. Aí a outra coisa que ele nos orienta aqui sobre a fornicação. Jovens, você que está solteiro, você que tem sua namorada, você que tem seu namorado, cuidado com a fornicação. Fornicação que é um casamento
que não é casamento. É uma prática que não agrada a Deus. Ah, eu tenho minha namorada, eu posso ter relação com ela, não sei o que e tal. A Bíblia diz que chama de fornicação. Cuidado. Ela é a mulher que você escolheu, ele é o rapaz que você escolheu. Tem um namoro santo. Não tem um namoro como o mundo tem. Vigie. Leva as coisas a sério. Ah, mas eu amo, eu conheci ela há tanto tempo, é um bom moço, é uma boa moça, sim, mas namore sério. Namore correto. Tenha uma prática de homem e mulher de Deus. Pratique a coisa séria. Quer casar com ela? Case. É a pessoa que você escolheu, case. Se não for, moça, não dá para acreditar, continuar. Porque nós temos diferença. Ou de idade, ou de pensamento, ou discorda de alguma coisa. Então, irmãos, por isso que existe o namoro. Por isso que existe o noivado, para você conhecer a pessoa. A fornicação é isso. Não, mas eu quero provar primeiro da fruta para saber se é bom. Aí você já coloca o pecado da fornicação. Então, amados, tenha paciência. Ore ao Senhor. Se você não se contenta, se você não se contente, não vá para lugares sozinho com essa moça e nem com esse moço, porque onde tem fogo e palha, meu irmão, é uma fogueira só. Cuidado, vigie. Vigie, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja temente ao Senhor. Coloque essa palavra no teu coração, como diz lá em Colossenses: mortifique o desejo. Mais uma prática aqui que Paulo orienta essa igreja: a impureza, irmãos. A impureza quer dizer tudo que contamina a pessoa. É a impureza. Tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que nós observamos ou retemos de internet, de Facebook, no trabalho, toda aquela palavra que é lançada contra a tua vida, que você está ali em rodinha de amigos, pessoas que não falam a mesma coisa, que você começa a rir com aquilo, vai se agradando com aquelas conversas, vai se deixando se encher daquilo. Isso fala sobre a impureza. Tudo que contamina a tua mente, tudo que contamina o teu coração, tudo que contamina aquilo. E é mais fácil a carne observar, é que se fala, absorver, do que às vezes uma mensagem dessa. É igual aquelas músicas que você escuta, ao invés de você estar passando no Facebook, começa aquelas músicas, aquelas propagandas, aí você fica com aquilo na cabeça o tempo todo, você aprende rápido. Aí você está no carro falando aquilo ali. Você está falando aquilo porque você absorveu muito rápido aquilo. E às vezes uma mensagem dessa a gente não consegue absorver nem 5%. Mas algo que passa rápido, algo que você escuta no teu trabalho, você fica com aquilo no teu coração. Você absorveu, você reteve, você quis. Então a impureza é tudo que contamina a pessoa. E mais um ponto aqui, irmãos: a lascívia, a libertinagem. Lascívia quer dizer libertinagem, sensualidade. Cuidado, irmãos, com a sensualidade. Cuidado com a libertinagem. Isso fala-se sobre lascívia. E aqui ele fala da idolatria. Idolatria também, cuidado, irmãos. Você fala: não, mas eu já deixei de idolatrar imagens. Eu já não cultuo mais imagens. Aí você idolatra um jogador, um cantor. Você idolatra tantas outras coisas, e também isso se torna idolatria. Então nós temos que estar vigilando o tempo todo. Cuidado, irmãos, com a questão da idolatria. E a feitiçaria é a mesma coisa. A feitiçaria, amados. Quantas pessoas hoje, irmãos, têm sido feiticeiros? E às vezes tem crente que tem medo da feitiçaria, da macumba. Irmão, se você é um crente cristão realmente fiel a Deus, esse tipo de coisa não pega na gente. Esse tipo de coisa, irmão, porque nós já somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A feitiçaria, ela já não faz parte da vida do cristão fiel a Deus. Então, tudo isso é um meio, irmãos, de pessoas que não entram no reino de Deus. Os feiticeiros, os idólatras. E mais uma prática aqui: a inimizade. A inimizade, pessoas que desejam mal. Não tem aquelas pessoas que desejam mal das outras? Não tem aquelas pessoas que não suportam as outras? Queridos, a Bíblia diz: perdoe aqueles que têm te magoado.
perdoe aqueles que têm te ofendido. É difícil, às vezes mas é obrigado a gente ter essa prática, como diz a oração do Pai Nosso. Perdoa aqueles que têm nos ofendido, aqueles que têm nos magoado, aqueles que, os nossos devedores, nos perdoa. A oração universal que o Senhor nos ensinou. Está no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Fala sobre essa prática que nós temos que ter. Perdoar aqueles que têm nos magoado. Perdoar aqueles que têm nos ofendido. Perdoar aqueles que têm nos oprimido. Perdoar aqueles que têm nos humilhado. Perdoe essa pessoa. Abra o teu coração, perdoe. Mas eu não consigo perdoar meu marido, eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo perdoar minha mãe, eu não consigo perdoar meu vizinho. Abra o teu coração. Porque isso é uma barreira entre você e Deus, onde está impedindo da bênção chegar, onde está impedindo do Espírito Santo agir. E isso é a estratégia de Satanás que impede de você liberar esse perdão. A partir do momento que você libera o perdão para uma pessoa que tem te magoado, um trauma no passado, você vê que esse peso vai sair. E Deus vai abençoar a tua vida. Outra coisa, amados, contendas. É aquele que promove discórdia. Não tem aquelas pessoas que gostam de uma contenda. Não tem aquelas pessoas que gostam de uma discórdia. Não tem aquelas pessoas que adoram uma fofoca. Precisamos, amados, nos distanciar de pessoas conteneiras, de pessoas que se levantam em grupinhos, de pessoas que terminam o culto. Você viu, irmã? Você viu a roupa daquela irmã? Você viu a roupa daquele irmão? Começa com pedido. Isso aí levanta discórdia. Isso levanta contenda. Eu amo essa igreja, irmãos, porque essa igreja, quando nós terminamos o culto, os irmãos se abraçam. E quando você vê 2, 3 ali, é falando do rei. É falando de coisas boas. Não é falando da vida do irmão, não é falando da vida da irmã. Não, isso é discórdia, isso é contenda. E isso não leva a pessoa para o céu. Essa prática não existe. É por isso que eu amo essa igreja. Graças a Deus que nós entendemos, amados, essa prática da contenda. Porque o que leva uma pessoa a sair de tão longe para vir para o culto, para contenda contra o irmão? Não faça isso, irmão. Venha adorar a Deus. Venha louvar o Senhor. Venha agradecer a Deus. E se isso acontecer, irmãos, você fala, não, vamos orar por essa pessoa. Pronto. Mata a charada ali na hora. Outra coisa, irmãos, ciúmes. Lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, diz assim, eu vou ler aqui para os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, olha o que é que ele fala dos ciúmes. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Então, os ciúmes é uma prática não de Deus, mas do inimigo. Os ciúmes, você que é casado, você que tem sua esposa, que tem aquele ciúme doentio da esposa ou a esposa do marido, isso não é de Deus. O ciúme, eu até concordo, é aquela coisa de cuidar. Mas aquela prática doentio, não. Olha o que Paulo está dizendo aqui à igreja de Coríntios, no versículo 4, capítulo 13, versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Então, esse é o amor. Isso é o amor. Porque os ciúmes não é de Deus, mas o amor é de Deus. O cuidado é de Deus. O cuidado com a pessoa é de Deus. O querer bem da pessoa é de Deus. Porque se você tem uma esposa ou uma esposa que você não confia, então tem coisa errada. Tem coisa errada. Confie na sua esposa, confie no seu marido. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Voltando aqui para Gálatas. Aqui ele vai falar aqui também da ira. A ira, irmão, na Bíblia é associada à indignação e à raiva de Deus diante da injustiça e da desobediência humana. A ira fala sobre
a injustiça do homem contra Deus. Quantas pessoas, irmãos, são injustos diante de Deus? Recebe bênção, recebe curas, recebe milagres, recebe emprego, recebe tudo, mas não agradece. E quando vem para buscar, e quando vem para pedir, mas não volta para agradecer. Você lembra da história dos 10 leprosos? 9 dos 10 foram curados, um voltou para agradecer, um se prostrou, um agradeceu, mas 9 foi embora e não quis saber. Isso é o que acontece com as pessoas ingratas, com as pessoas que não têm temor, que não têm amor por Cristo. Vem buscar bênção, vem buscar o abençoador, só querem as mãos do Senhor, e quando recebe, não cumpre o que faz, ou o que fala. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa lá de Cosmópolis hoje, e ela falou para mim: pastor, vou falar porque é testemunho para ela e para glorificar a Deus. Ela falou: pastor, desde 2018 eu estava desempregado. E eu e Deus, ela falando, eu e Deus, eu fiz um propósito com o Senhor. Meu primeiro pagamento eu vou ofertar para a igreja. E eu estava ali gravando um vídeo agora, que uma mensagem dela. Ela depositou o primeiro pagamento. Aí eu falei para ela: ô irmã, não vai te fazer falta? Ela falou: pastor, eu fiz um propósito com Deus. E Deus está me honrando. Eu até falei para a irmã: glória a Deus, porque em Cosmópolis nós estamos fazendo o nosso banheiro lá. Eu falei: irmã, então esse dinheiro vai ser investido aqui nessa construção desse banheiro. Para a honra e glória do Senhor. Porque Deus é maravilhoso. Só que pega nesse nós falando da encarnação e do Santo, as nossas congregações, irmãos, você já veio outra vez, você viu que nós não temos essa prática de oferta, de falar de dízimo, de passar envelope, de passar sal, de nada. Então, as nossas congregações, todas as nossas igrejas do nosso ministério, né? Então nós não temos essa prática de falar de dinheiro, de oferta, de dízimo, nada. E nós temos essa caixinha. Os irmãos sentindo o coração sempre, coloca aí, pronto. É isso que a nossa igreja faz. Nós somos uma igreja que nós temos mais de 23, vamos fazer 23 anos de ministério. Todas as nossas igrejas espalhadas pelo Brasil trabalham dessa maneira. Porque a pessoa tem que trazer aquilo que sempre no coração, que é tocado. Não por obrigação, mas por amor. Assim como a mulher falou, temos que pagar o aluguel, tem que pagar a igreja. Mas você nunca vai sair daqui com um envelope, com uma campanha, com um propósito, obrigando você a fazer nada. Você chega, deposita aquilo que você sentiu no coração. Então é isso que nós temos que fazer. E Deus tem que abençoar e nos abençoar. Quando começamos a nossa congregação de Cosmópolis, as pessoas falavam: ah, não, aí vai para frente, não pede isso, não pede dinheiro, não pede oferta, não pede nada. Eu falei: essa obra é de Deus. Glória a Deus. Essa obra é do Senhor. E nós já vamos para 3 anos em Cosmópolis, aqui vai para 5 anos aqui. E nunca foi pedido R$1 desse povo. Porque essa igreja é do Senhor quem cuida aí. A igreja do Senhor, quem cuida é o Espírito Santo. Quando você entende a mensagem e se desvia de tudo isso que nós estamos falando aqui, você é uma igreja do Senhor. Você é uma igreja que reconhece que o senhorio é o Espírito Santo. E louvado seja Deus. E para encerrar, pelejas, versículo 20, Gálatas 5, 20, pelejas. Luta contra o pecado. É a pessoa lutar contra o pecado todos os dias. É pelejar contra o pecado, é lutar contra ele, é rejeitar ele, a prática dele. É lutar, irmãos, é uma vida constante. Porque, irmãos, se a gente não desviar de tudo isso que nós estamos lendo aqui, nós estamos mudando. Nós não nascemos de novo. Nós não somos uma nova criatura.
Porque quando Paulo escreve lá em Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Nós temos que ser novo, nós temos que ser nova criatura, nós temos que ser regenerado, transformado, santificado, viver em novidade de vida o tempo todo. É isso que temos que fazer, igreja. Essa prática nós temos que fazer. Maridos, mais uma vez, honre suas esposas, ame suas esposas. Esposas, ame seus maridos. Faça alguma coisa nova nesse casamento. Passeie mais, saia para jantar, saia para uma pizzaria, faça alguma coisa. Tire esse escorpião do bolso. Alegre o teu casamento, faça uma novidade. É isso que precisamos fazer. É isso que temos que fazer. Faça algo novo no teu casamento, renove com alegria, porque isso é de Deus. Leva a sua esposa para ir no salão de beleza. Manda ela fazer o cabelo. Você quer ela loira? Manda ela pintar o cabelo de loiro. Quer ela morena? Manda pintar de preto. E renove, irmãos. Ah, mas minha esposa está daquele jeito. É você que é culpado. É você que é culpado, irmão. Então, anime, né? Para que você não tenha olhos para outra. Compre roupas novas para ela, para que você não olhe para aquelas lá de fora. Agrade o teu esposo, a tua esposa. E Deus vai abençoar o teu casamento. Eu já falei aqui outras vezes. Eu estou casado há 32 anos. Todos os dias nós estamos juntos. Todos os dias nós saímos juntos. Todos os dias nós temos atividade juntos. E Deus abençoa nós. Amém? Então é isso, irmãos. Renove. Se alegre. Sai um pouquinho dentro de casa. Vai enjoar a comida da esposa? Peça uma pizza. Hoje a pizza vem em casa. Peça uma comida. Vai no restaurante. Ah, mas é caro. Não, você vai deixar tudo para trás. Se você não gastar o que você tem, alguém vai gastar tudo para ele. Vive, irmãos. Amém? Dissensões. O que é dissensões? Conflitos, divergências, desentendimento. Isso é dissensões. Isso acontece dentro da igreja? Acontece. A dissensão acontece. Se por acaso você não está contente com o pastor, chega e conversa com o pastor, com o irmão que ofendeu, chega e conversa com o irmão, mas não faça conflito, não tenha divergência, não tenha desentendimento, porque isso não é de Deus. Heresias, ideia contrária a outra. Isso é heresia. É quando você pensa de uma maneira e você acha que é daquele jeito. E às vezes você está invertendo a situação até da própria Bíblia, você não leu o contexto tanto para cima quanto para baixo, você leu apenas um versículo e você acaba se tornando heresia daquilo que você está falando. Mas se você não leu o contexto, é igual aquele versículo, por exemplo, a pessoa pega aquele versículo e coloca no carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Aí você fala, tudo eu posso. Mas você não quer passar o que Paulo passou no contexto. Se você pegou o contexto desse versículo, você vai ver que ele passou por fome, por nudez, por frio, por tudo. Mas ele passou e falou assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então é isso. A pessoa pega um versículo isolado, fora do contexto, e põe no carro. Mas vai passar o que Paulo passou. Vai passar a humilhação que Paulo passou, a luta que Paulo passou, o frio, a fome, a nudez. Tudo ele passou. Aí quando ele passou, ele disse, tudo eu posso. Aquele que fortalece. É igual o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você só quer a bênção. E se não faltar o desemprego na tua casa? Se não faltar a doença? Se não faltar as contendas, as brigas? Ele continua sendo teu pastor. É isso, irmãos, que nós temos que parar para pensar. A perseguição do teu trabalho, ele continua sendo teu pastor? Poxa, meu marido está com enfermidade grave, ele continua sendo teu pastor? A minha esposa está passando por uma luta difícil, ele continua sendo teu pastor? É isso, irmãos, que nós temos que entender. Ele tem que ser o nosso pastor o tempo todo. Glória a Deus. No momento de alegria e no momento de tristeza. É igual no casamento.
Você casou com as bênçãos, não foi? Na alegria, na tristeza. Amém. Mas quando a esposa está velhinha, os cabelos já estão brancos, a pele está enrugada, tudo está caindo, ela continua sendo a tua esposa, amada. É isso que nós temos que fazer. Pensar. Olhe lá para trás, irmãos. As lá de fora, é o teu dinheiro, é andar no teu carro, é curtir, é gastar, é para restaurante, é para churrascaria. Mas aqui em casa está lavando as tuas cuecas, as tuas roupas suadas do trabalho. Vai mudar no braço para cá. Então é isso, ame a tua esposa. Ame. Valorize. Porque as nossas esposas trabalham muito mais do que nós. Ah, mas ela fica em casa. Vai, troca pelo menos um dia com ela para ver se você aguenta. Cuidar de filho, ir para fogão, ir para tanque, ir para máquina, levar filho para a escola. Irmãos, elas trabalham dobrados. Dobrados. Aí você chega em casa às 5 horas, cai no sofá, cai na cama, toma um banho, vai dormir, a mulher está lá, continuando ainda no fogão, agitando menino, e vai dormir 10 horas da noite, você arrombou 3, 4 vezes. E assim vai, irmãos. Valorize a tua esposa querida. Valorize. Valorize, irmãos. Porque se você perder, você não vai encontrar outro. Eu nunca vi um segundo casamento dar certo como o primeiro. E às vezes, sabe por que não dá certo? Porque o primeiro, você simplesmente abandonou, largou, achou que não estava bom. Já perdeu a bênção de Deus. Está vendo? Valorize, para você não perder. E depois, se perder, é tarde demais. Amém? Não sei porque o Espírito Santo está mandando eu falar, mas eu estou falando. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu ia continuar aqui, mas só o versículo 20, para nós encerrarmos. Invejas, homicídios, bebedices, contonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, cuidado, irmãos. As pessoas que cometem tudo isso é bíblico, está na Bíblia. Não herdarão o reino de Deus. Então, se você está em qualquer prática dessa daqui, abandone hoje mesmo. Aproveite, peça perdão para Deus, para participar da ceia, para ceiar junto conosco. Talvez você está numa dessas práticas. Fala, Senhor, a partir de hoje eu quero abandonar. Eu quero deixar. Eu quero ser uma nova criatura. Até hoje eu não me converti, mas eu quero me converter hoje. Essa palavra falou no meu coração. Eu quero abandonar essa prática. Eu quero ter um namoro fiel. Eu quero respeitar minha esposa. Eu quero respeitar meu marido. Eu quero viver uma vida digna de cristão. Não só dentro de quatro paredes, mas lá fora. Eu quero que as pessoas me vejam como luz desse mundo, como sal desse mundo. Eu quero que as pessoas me vejam como um cristão de verdade. Eu não quero viver só de aparência. Eu não quero viver de aparência, botar roupa bonita e vir para o culto e todo mundo me vê como um super crente, uma super crente. Não, irmãos, é lá fora que nós temos que se mostrar cristão. No trabalho, na escola, na faculdade, aonde você for. Você tem que estar sempre sendo um soldado de Cristo, batendo continência com o seu Senhor, que é Jesus, e dizer: eis-me aqui, Senhor. Limpa os meus olhos do pecado, da concupiscência da carne, dos desejos da carne. Então, irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado no teu coração nessa manhã. Abandone tudo isso, para que o versículo 22 se cumpra na tua vida, que é: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos e vanglórios, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, irmãos, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem paz, amor, alegria, e vive uma vida digna, reta e anda no Senhor. Vamos ficar.